Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da quarta temporada do podcast Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança. Nossa missão é despertar a consciência da vocação cristã para transformar a sociedade com sua visão e testemunho. Meu nome é Adriano Dutra e hoje estamos no nosso 110º episódio, 110 episódios. É uma alegria estar aqui. Hoje temos um convidado muito especial para comemorar este número aqui que alcançamos nessa quarta temporada. Nosso tema de hoje será como alcançar a maturidade cristã. Quero lembrar que esse programa vai estar disponível em áudio nas plataformas de podcast, no podcast Café com Fé, nas plataformas do Spotify, da Apple e outras plataformas de podcast, e também no aplicativo de meditação católica Seed Time. Também estará disponível em vídeo no YouTube do Instituto Católico de Liderança. Se você está assistindo no YouTube, não esqueça, além de curtir o canal, também de assinar o nosso canal, se inscrever nele, para receber todo o nosso conteúdo. E da mesma forma, em relação ao podcast, se inscreva lá no podcast, que isso ajuda a que a gente tenha maior divulgação e você seja avisado e receba todos os conteúdos. Todos os 109 episódios anteriores estão todos disponíveis lá, né? E agora também esse nosso episódio de hoje. Aproveito o convite e um aviso importante que é em relação ao aplicativo de meditação católica Seed Time, aplicativo idealizado pelo Padre Rodrigo Hurtado, Legionário de Cristo e diretor aqui do Instituto Católico de Liderança. O aplicativo de Seed Time agora tem uma nova versão, então você tem que entrar e baixar a nova versão do aplicativo. Tem uma série de funcionalidades, né? E um aplicativo que visa ajudar a criar o hábito de oração diária, né? Então tem diversos conteúdos, né? Tem a parte, tem o terço, tem música, tem orações, né? Tem orações guiadas, né? Então, não deixe de baixar o aplicativo Seed Time, e lá dentro também tem o ícone, que é onde tem e você encontra todos os episódios do podcast Café com Fé. Pois bem, então o nosso tema de hoje é como alcançar a maturidade cristã, e eu tenho a honra e a alegria de receber Dom Adair José Guimarães, que é bispo da Diocese de Formosa, em Goiás, e também estará conosco aqui o padre Rodrigo Hurtado, Legionário de Cristo e diretor do Instituto Católico de Liderança. Então é uma honra recebê-los, né, Adair? Dom Adair, muito, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Dom Adair, foi uma alegria, né, ter a sua presença aqui conosco. Bem, a alegria é toda minha. Salve Cristo, nosso Rei. E quero agradecer, Adriano, a sua acolhida e o convite feito da parte do Padre Rodrigo. E agradecer, Padre Rodrigo, às vezes que o senhor passou por aqui, mesmo rapidamente, nos visitando. Uma alegria poder estar aqui com vocês no Instituto Católico de Lideranças. E espero contribuir com esse tema tão importante que é a nossa maturidade cristã. Muito obrigado. Padre Muito Rodrigo Hurtado, obrigado. seja muito bem-vindo também. Obrigado, Adriano. Obrigado, Monsenhor. É a realização de um sonho nosso ter o Senhor aqui conosco. Na verdade, aliás, este tema é um tema muito importante. Todo o esforço que nós fizemos com o aplicativo de meditação Seed Time é muito direcionado precisamente para este tema, ajudar as pessoas a crescer. Olha, o aplicativo de meditação não é um aplicativo só para relaxar. Eu vou escutar porque eu me relaxo e assim consigo dormir. Não, é um aplicativo para aprofundar cada vez mais na palavra de Deus, para amadurecer, para crescer. Todo o conteúdo, hoje tem mais de 3.000, Adriano, assim se você sabia, 3.600 meditações. Já estamos chegando ao conteúdo do aplicativo, graças a Deus. Muitos autores, mas tudo é pensado para ajudar a orar e, em segundo lugar, ajudar a amadurecer. Porque, Monsenhor, o Senhor sabe bem, não? Deus nos criou com essa finalidade. Nós não nascimos prontos. Nós temos que fazer um esforço e crescer, amadurecer, alcançar a maturidade espiritual. Isso não vem dado. O mais triste é que muitas pessoas não sabem, não focam e não sabem como crescer e, de fato, não amadurecem. Amadurecem fisicamente, crescem em idade, mas não em maturidade espiritual. Pior ainda, às vezes, nem sequer na maturidade humana, que seria o desejável, o normal.
Então, isso tem que ser algo que nós realizamos conscientemente, respondendo a um chamado de Deus. Por isso, este é um tema extremamente importante e que tem tudo a ver com o esforço que nós estamos fazendo através do aplicativo de meditação e de uma curadoria muito especial do conteúdo que está lá. Então, agradeço de coração, Monsenhor, a sua presença e estou seguro que toda esta conversa e todas as ideias que o Senhor nos vai passar vão ser de grande utilidade. Muito Muito bem. obrigado, Padre Rodrigo. Então, a maturidade cristã é um tema, penso, bastante atual e que nós precisamos nos ater a ele. Porque a pessoa humana é um projeto aberto, nós não somos um projeto fechado. Nós nascemos para aprender, para crescer. É como uma pequena planta que nasce, ela vai crescendo, vai vicejando até dar os seus frutos, as suas boas sementes, deixando o seu sinal neste mundo. A pessoa humana também é assim. O senhor dizia, né, do crescimento humano, mas também do crescimento espiritual, e é muito importante. Outro dia mesmo encontrava uma senhora já idosa numa fazenda, uma senhora analfabeta que não sabe ler, mas ela sabe rezar. Ela aprendeu a, como diz o povo na roça, a tirar o terço. É uma senhora já bem idosa, que já praticamente quieta em casa, enferma, mas durante anos e anos, esta senhora foi quem dirigiu os terços naquela comunidade do sertão. Por que isso? Porque ela atingiu a maturidade. E veja que para você alcançar a maturidade espiritual, você não precisa fazer uma faculdade, você não precisa ser teólogo, ser filósofo. Você contando com a graça de Deus, se a alma se abre à graça de Deus, Deus vai suprindo as nossas deficiências de estudo, e de tudo mais, e vai nos aprimorando. E olhando e contemplando o rosto daquela idosa, que todo mundo na comunidade a ama, eu pude perceber, aqui está alguém que cresceu na sua maturidade cristã. Uma pessoa analfabeta, eu perguntei para ela, mas quem é Deus para a senhora? E ela respondeu com o Catecismo de São Pio X, que a sua mãe, lá no passado, a instruiu com a sua avó, com as suas tias, né? Respondendo corretamente. Ela sabe o que são os sacramentos, quais os efeitos dos sacramentos, e decorou todo o rosário de Nossa Senhora e tornou-se aquela mulher rezadeira, uma mulher que atingiu a maturidade cristã e que agora está preparada para quando Deus a chamar em razão da sua idade. Todos nós precisamos ter essa preocupação. Os pais católicos necessitam urgentemente se preocupar com a maturidade dos seus filhos, maturidade religiosa, pois os pais às vezes têm aquela preocupação de preparar os filhos para a faculdade, para vencer na vida, para serem profissionais, etc, etc. E esquece desta importância que é a maturidade cristã. Outro dia, conversando com um médico, ele me dizia, os meus pais, sobretudo a minha mãe, me encomendaram muito, que em primeiro lugar, que eu conhecesse, amasse e adorasse a Jesus Cristo. Então, Maravilha. muito interessante. Perdão, Adriano, você ia falar alguma coisa? Não, fica à vontade. O senhor é convidado, você vai primeiro, depois eu vou entrando. Perdão. Então, uma coisa muito importante o que o Monsenhor está dizendo agora, ou seja, Monsenhor, seria bom se o senhor pode comentar, a maturidade espiritual não tem que ver com a idade, não tem que ver com o conhecimento teológico ou de faculdade, etc. Não tem que ver com experiências místicas. Que significa maturidade espiritual? A maturidade espiritual, ela depende daquilo que a pessoa humana recebeu de anúncio. Daí a importância da evangelização. Você evangeliza a criança, você ensina a criança que existe o Papai do Céu, que existe Jesus. Eu lembro da minha mãe nos levar, quando pequenos, saíamos da roça, a cavalo, 20 quilômetros para chegar à cidade, para visitar o presépio. E no presépio, minha mãe ia ensinando para nós o que significava cada peça do presépio e centrava no Cristo. Eu lembro de mamãe me dizer, olha, isso é uma grande janela de beleza,
mas veja quem está no meio, é Jesus. Então é ele que é importante. E quando você entende isso, que é a evangelização, que Cristo nos dá o Espírito, que o Espírito Santo nos move, que o Espírito Santo nos conscientiza, nos dá o conhecimento da verdade, nos repreende, nos ensina na consciência o que é o pecado, isso é fundamental. A evangelização, pois a partir do momento que você aceita Cristo como seu Senhor e sabe que Ele do Pai e Ele nos dá o Espírito Santo, o Espírito vai nos movendo. Portanto, é a graça incriada, é o Espírito Santo que é o nosso mestre interior. Eu fui diretor espiritual há muitos anos em seminário e eu aprendi isso. O diretor espiritual, o padre, ele é um agente externo, mas o diretor espiritual de verdade é aquele que está internamente na pessoa. Então, o meu papel como sacerdote, como do Senhor, é ajudar a pessoa a descobrir as belezas e a força que o mestre interior, que é o Espírito Santo, vai produzindo em nós. Essa intimidade com Deus, você aprender a rezar, falar com Deus, ter essa consciência da grandeza dele que vai nos dando essa maturidade. É claro que a minha maneira religiosa de ser quando criança, ela tinha um aspecto, o elemento, o conteúdo é o mesmo, mas agora já na minha idade avançada, eu já tenho uma característica diferente, uma experiência maior dessa lida com o mestre interior, que é o Espírito Santo, pois nós fomos criados por Deus como templos do Espírito Santo, e eu preciso me abrir ao Espírito Santo para que eu possa crescer nessa maturidade. E dentro de nós existe um lugar espiritual que só Deus pode preencher. Aqui entra a importância da evangelização e a gente fica assustado que às vezes uma pessoa que era ateia, materialista, se converteu aos 60, 70 anos. Por quê? Porque alguém com força evangelizou e essa pessoa descobriu que o que ela buscava, às vezes no ateísmo, na ignorância, na busca dos prazeres, no fundo ela queria trazer algo para amainar a sua angústia anterior e ela não sabia que era Deus. E a evangelização, que é o anúncio firme de Jesus ressuscitado, que nos dá o Espírito, que nos dá a graça, que nos dá o poder da vida nova, ele é importante, pois toda pessoa, o pior ser humano da Terra, ele tem um lugar que só Deus pode preencher. E esse é o campo da nossa ação evangelizadora, da nossa ação catequética, é esse campo secreto, profundo, que cada pessoa tem dentro do coração, que dinheiro não preenche, que o prazer não preenche, que o poder não preenche, mas só a graça de Deus. Então é preciso que a gente tenha presente essa necessidade. Por isso que você, mãe, você, pai, você já nasceu a criança, lembre-se, o meu filho, a minha filha, tem um lugar que só Deus pode preencher. E a gente vai falando de Deus, levando a pessoa à experiência da oração. É impressionante o poder da oração. Ensinar a rezar, ensinar a falar com Deus. Minha mãe levava a gente também na igreja, na Via Sacra. Ia fazendo a Via Sacra, ensinando para os meninos o significado daquelas figuras da Via Sacra. E a gente ia apaixonando por Jesus, apaixonando pela graça dele, pela entrega dele por nós. Então, não é difícil você trabalhar o campo de preparação para a maturidade cristã das nossas crianças. E também não é difícil a gente trabalhar essa realidade com os adultos que não têm uma fé firme, que está na superstição, que está numa vivência estranha. Por isso, nunca é tarde para evangelizar e despertar as pessoas para Deus, para que elas possam crescer na maturidade espiritual, desfazendo-se das alianças, dessas entregas, desses amarramentos com as coisas do mundo. Porque o mundo não preenche a vida das pessoas. Dinheiro nenhum preenche a vida da pessoa, nem o poder, nem o prazer. Tudo isso é passageiro. E a partir do momento que a pessoa pensa nisso, que alguém anuncia e diz: olha, aqui eu tenho algo para lhe dizer
que preenche a sua vida, que dinheiro não compra, que o poder não se iguala a ele e nem o prazer também. E você anuncia Jesus Cristo. Quando eu aceito Cristo, eu aceito o mistério. Hoje eu estava meditando sobre a cruz. A gente vai ter a celebração no dia 14 de setembro, a exaltação da Santa Cruz. Não existe símbolo maior, mais eloquente, mais fecundo para dar sentido ao drama humano do que a cruz de Cristo. O que falta é gente para ensinar isso para as pessoas. Meu Deus, como é bom falar disso para as pessoas, sobretudo as pessoas que vivem os seus dramas, suas dificuldades. Você apresenta esse Cristo vivo, que deu a sua vida por nós, que está vivo em nós, que nos dá o seu Espírito Santo. O Senhor mencionou agora, e gostaria se o Senhor puder também aprofundar um pouco, a missão dos pais, das mães, porque a catequese, você contou, o Senhor contou a experiência, começa na casa, com coisas simples, como ir frente a um presépio, ir em frente a uma procissão de Semana Santa. Deus, eu digo sempre assim, Deus falou para Adão e Eva, aí está o mundo, agora multiplicai-vos e populai a terra. E eu digo para os pais e as mães, senhores, não basta popular a terra. Esse foi um mandamento de Deus e temos feito muito bem. Somos 8 bilhões de pessoas, mas Deus quer também popular o céu. E isso depende de vocês. Depende dos pais, depende das mães, de semear a semente da fé nos filhos desde a primeira idade. Como isso é importante. Eu acho importante, Padre Rodrigo e Adriano, que a casa de um católico ela precisa ser preparada para que o esposo e a esposa nunca esqueçam a aliança que é selada com Cristo. Eu sempre digo aos noivos, compre um belo crucifixo e fixo na parede acima da cabeceira da cama de vocês. O quarto do casal precisa ter as marcas daquele que os uniu no altar. E aqui é importante lembrar que muita gente hoje quer casar em clube, nesses lugares que não tem nada a ver com o sagrado. O casamento é celebrado diante do altar, para mostrar essa unidade do sacramento do matrimônio com a Eucaristia, com esse permanente alimento de Deus, que é Cristo, no seu sacramento eucarístico, que alimenta a nossa vida e que nos dá força nessa caminhada para o céu. Uma casa católica precisa ter as marcas desses sinais vivos, como a cruz, a imagem de Nossa Senhora, a Sagrada Escritura, o terço de Nossa Senhora, o catecismo. A gente precisa ter no quarto das crianças a imagem dos anjos, ensinar a criança a ter amizade com seu anjo da guarda. Padre Pio fala disso tão bonito, a experiência dele era tão grande com seu anjo da guarda. Uma casa católica, agora mês de setembro, precisa ter um lugar para colocar a Bíblia. Você coloca a Bíblia, já ensina as crianças. Olha a Bíblia, olha o Papai do Céu falando para nós. Você vai criando esse clima que os adultos não perdem e as crianças vão sendo afervoradas com isso. No tempo do Natal, montar o presépio com as crianças. Pega as crianças, vamos montar o presépio. Eu tenho uma amiga minha que faz homeschooling com as suas crianças, são 3 crianças. Ela é esposa de militar, ela esteve aqui, agora está em outro lugar. Devo voltar para cá daqui uns tempos, que aqui é um lugar do Forte Santa Bárbara do Exército. E ela faz o homeschooling. Na Semana Santa, ela monta a Via Sacra no quintal com os meninos e faz a Via Sacra. Olha, não tem como dar errado. As crianças, elas crescem conhecendo o mistério de Deus através dos sinais. Nós temos essa riqueza, a Igreja Católica tem essa riqueza. Uma igreja bem feita, bem construída, uma mãe que sabe o que é a igreja, ela vai ensinar para as crianças como que entra na igreja, a porta que representa Cristo. Nós somos as ovelhinhas de Jesus. Você vê o altar aqui, a mesa que alimenta aqueles que vão para o céu, dá uma catequese sobre a pia batismal. Olha, aqui você foi batizado aqui você nasceu. Aqui tem o ambão, é onde a gente escuta o que Deus fala na palavra. A gente come do pão que é consagrado pelo sacerdote na igreja, ensinar as crianças a fazer adoração. Eu tenho várias fotos
Eu vou nas paróquias da diocese, geralmente eu chego 40 minutos antes da missa, fico na Capela do Santíssimo orando e também vendo o movimento do povo que chega, eu fico atrás. Outro dia mesmo chegou um pai tão singelo, com um menino de 5 anos. Aí o pai ajoelhou, estendeu as mãos para Jesus. E a criança, o menino ajoelhado, tudo que o pai fazia, ele ia fazendo também. Aí o pai ensinando o menino a rezar, a fazer o sinal da cruz. Que coisa bonita. Não tem como dar errado. Uma família que tem consciência de ser o lar, a primeira igreja, a catequese fundamental para os seus filhos. Porque muitas vezes, Padre Rodrigo, conforme a paróquia, se é uma paróquia de teologia da libertação, a catequese faz é deformar as crianças. A catequese da crisma fica só em coisas sociais, em bobagens, não entra na profundidade. O jovem não aprende o que é o pecado, não aprende o quanto é bom você arrepender dos pecados, se converter, se entregar a Deus. Então, a família é tudo, é a base. Eu tenho muitas alegrias, pois faço direção espiritual de muitos casais jovens que querem ter um casamento bonito. Outro dia mesmo aqui um casal fez o retiro comigo aqui na Capela do Santíssimo, a manhã todinha nós rezando, Santíssimo exposto, eu dando catequese na palavra de Deus sobre o matrimônio, eles rezando, fazendo as promessas, nós rezando já para os filhos. Agora já nasceu a primeira criança. Menos de um ano já nasceu a criança. Já vou batizar a criança do casal. É uma maravilha. É isso Muito que nós bonito. precisamos. É isso para poder dar vida à nossa igreja. Monseñor, yo tengo Importante, que Dom ir. Adair. Não, pode Yo, falar. yo les deixo y ahí, Adriano, vocês pueden continuar. Yo peço muito desculpa, Monseñor, mas yo no me atrevía a mover a su agenda y el casamento ya estaba antes. Mas yo estoy seguro que va a ser muito bom esta live. Pueden continuar con Adriano? Eu Ok, agradeço, Padre Rodrigo, e desejo que o senhor faça um bonito casamento. Eu amo assistir os casamentos, porque é Yo uma também, oportunidade eu de você dar gosto uma muito. catequese para o povo, fazer o É, casamento com alegria, mostrar a alegria. Os padres precisam aprender isso, porque é um momento também de maturidade. Os dois vão colocar suas histórias juntos para é um momento, caminhar até é um a momento, morte. e é um momento de catequese. Muita gente não vai à igreja, Sim, 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 a não ser nos uhum. casamentos, não? sim, sim. Então tem que aproveitar, Olha, não? um bom matrimônio que o senhor possa ser sinal de Cristo para os dois. Muito obrigado. Obrigado, E meu eu senhor. continuo aqui com o Deus lhe Adriano, nós vamos abençoe. conversando Sim, aqui. sim, Muito sim. obrigado. Obrigado, Tá Padre. bem. Quero lembrar que você que está aqui está assistindo no YouTube, né, o podcast Café com Fé, também tem todo o nosso conteúdo no Spotify, dentro do podcast Café com Fé em áudio. Então, fica o convite ali, assine o nosso podcast também, ou também ouça em áudio no aplicativo de meditação católica Seedtime. Pois bem, fiz esse break, esse aviso aqui, porque o Padre Rodrigo teve que sair aqui do nosso encontro, porque ele tem que celebrar um casamento, né? Então, um sacramento importantíssimo, que agora o Padre Rodrigo foi participar, então vou seguir aqui com o Dom Adair, né, que é o nosso convidado. E, Dom Adair, o senhor estava falando ali do exemplo dos pais, e o que me ocorreu é o seguinte, a importância também dos pais darem testemunho, né, de vida católica, né, porque, como o senhor falou, o filho ali estava imitando, né, diante do altar, o pai dele, mas que os pais têm um testemunho também de vida, né, condizente, né, para poder conduzir, que os filhos realmente enxerguem nisso uma referência, né? Com certeza, Adriano, a criança cresce imitando os adultos. A criança talvez absorve mais o que ela vê os adultos fazerem do que realmente as palavras de ensino. É muito importante o comportamento, o jeito de viver de uma mãe, de um pai, dos avós, dos tios, pois a criança vai absolvendo o ideal de vida através daquilo que ela vê de concreto no comportamento dos adultos. Nós precisamos ter presente isso. Então, uma mãe, um pai que nunca xinga, que sempre demonstra amor, carinho, um para com o outro, tudo isso ajuda de forma muito profunda a formatar o caráter religioso, humano, psicológico dos filhos. Uma família bagunçada, com gritaria, com
maus modos, evidentemente que não vai ajudar as crianças, os filhos, a crescer também amadurecidos. Daí a dificuldade que nós temos hoje com o jovem que se converte à igreja, que entra para o seminário, você tem que tentar recuperar anos e anos perdidos numa família complexa. A graça de Deus vai suprindo, mas a graça exige também uma certa mediação da nossa parte para ajudar a pessoa a crescer na sua maturidade, tentando fazer uma leitura daquela vida passada, daquilo que estragou um pouco o seu caráter para reformar isso. O temperamento a gente nasce com ele e morre com ele. Uhum. O caráter, ele é adquirido, você adquire o caráter. E a família é importante para lançar essas bases, essas vigas fundamentais do edifício da maturidade cristã que a pessoa vai assumir ao longo da vida. Eu penso assim, entendo que com a minha idade e a experiência que já tenho de vida, eu penso que é um pouco isso, né? E um outro ponto até que, em relação a uma fala que o senhor teve no início, a importância da formação integral, né? Eu vejo muitas pessoas que têm mestrado, têm doutorado, né? Então tem respostas cada vez mais complexas para as questões do trabalho, por exemplo, fala 1, 2 idiomas, mas as respostas espirituais dele são daquela catequese que ele fez aos 9 anos, né? Então a pessoa às vezes quer ter respostas lá com 50, 40 anos, da formação, a única que ele teve em termos de espiritualidade foi aos 9, né? Porque ele não continuou, não teve uma vida de oração, não participou da paróquia, alguns vão na igreja, mas às vezes parece que a gente tem um desequilíbrio nisso, né? As pessoas se desenvolvem muito só na área profissional, né? E deixam de lado a sua área espiritual, né? Ou às vezes a educacional estuda muito, física também, de repente faz esportes, etc. Mas parece que esse tripé fica faltando. Exatamente. Você tem que investir também na sua formação espiritual. Daí a importância da leitura bíblica, do estudo do catecismo da igreja, o estudo e aprofundamento sobre os sacramentos, vida espiritual, aprender a rezar, aprender o que é a liturgia, que às vezes você vai à missa a vida toda, mas você não sabe nem o significado quando o padre parte a hóstia grande e coloca aquele pedacinho no cálice. Você não sabe o significado do sinal da cruz. Você não sabe o que é o significado do altar, o significado do ambão, da estante da palavra, da pia batismal, e por aí vai. A gente precisa crescer. Ninguém vai conhecer a igreja na profundidade do seu mistério. Nem o Papa Bento, que morreu há pouco tempo, que é um grande teólogo, foi um grande homem espiritual, ele não conheceu tudo da igreja, porque a igreja se confunde com o ressuscitado. A igreja, ela é o mistério, ela é a epifania do ressuscitado nesse mundo. Por isso, nós não temos condição de conhecer tudo, de assambarcar todo o mistério espiritual da igreja na nossa vida. A gente vai crescendo, a gente vai aprendendo e só vamos compreender tudo isso de maneira total quando nós entrarmos na graça de Deus no céu. Então, a maturidade cristã, ela nunca será completa. Mesmo na velhice, quando a gente já estiver dando os últimos suspiros, nós ainda estamos aprendendo, nós ainda estamos amadurecendo o nosso interior, porque a gente vai aprendendo, inclusive com sofrimento. Uhum. E, Nodair, nós vivemos num mundo com muito ruído, muitas distrações, né? E parece que o tempo de oração, às vezes, no dia a dia das pessoas não entra, né? O senhor falou muito ali dos pais em relação aos filhos, né? Mas aquela pessoa que já está adulta, que de repente está buscando, está com esse vazio, sentindo esse vazio, e no meio desse ruído todo do mundo,
o que parece que o senhor assim, que seria o caminho, de repente, para a pessoa? É um pouco pelo conhecimento, de repente estudando catecismo, ou é mais buscar momentos de oração, ou aprender a orar, até muitas vezes até as pessoas nem sabem como fazê-lo. Então, nesse mundo, né, cheio de distrações, de ruídos, né, essa pessoa adulta ali que está procurando algo, qual é o caminho que o senhor acha que seria adequado assim para O silêncio é encontrar um essa rota? grande mestre para a nossa espiritualidade. Eu fiz uma série de programas de rádio com o livro A Força do Silêncio, do Cardeal Sara. É um livro que questiona a ditadura do barulho. É um livro muito bom. A Força do Silêncio, Cardeal Uhum. Roberto Sara, está aí no Amazon, qualquer plataforma você consegue esse livro. A gente precisa entender qual a dimensão e a missão, por assim dizer, de ajuda do silêncio na edificação da nossa maturidade cristã. Não existe um crescimento espiritual sem a prática do silêncio. As músicas que nós temos aqui no Brasil ultimamente, nesses últimos 20 anos, elas são músicas que trabalham o corpo, por Uhum. causa do ritmo, das batidas, trabalha o corpo, trabalha a sensualidade, trabalha a curtição, enquanto que a música cristã, a música espiritual, a música clássica, a música gregoriana, ela trabalha a harmonia, não trabalha ritmos, mas a harmonia, porque a harmonia atinge a alma, o ritmo atinge o corpo. É importante você também aprender a escutar as músicas clássicas, as músicas gregorianas em latim, mesmo que você não entenda qual o conteúdo, mas elas trazem uma harmonia celestial para o seu coração. E todo católico precisa aprender a orar e a desfrutar do silêncio. Quem tem sua chácara, quem tem condição de ir para um mosteiro, fazer um retiro em silêncio, pois o nosso tempo hoje é um tempo de ditadura do barulho. O barulho é ensurdecedor. Aqui mesmo a minha capela do Santíssimo, quando foi feita aí há 45 anos atrás, não era um lugar tranquilo. Hoje não é mais. Hoje eu estava rezando com o pároco aqui da catedral, que mora comigo. Nós estávamos rezando o breviário de manhã, e a dificuldade por causa do barulho dos carros, das motos que passam, da propaganda que passa no som automotivo, essa coisa toda. Então, a maturidade nossa precisa também do silêncio. O silêncio é um mestre. Daí a igreja cresceu muito com o monaquismo, os mosteiros, centros de espiritualidades majestosos, de silêncio. Você pode, lá no livro do Cardeal Sara, esse que eu citei aí, A Força do Silêncio, ele fala muito da Cartucha, a grande Cartucha, o mosteiro fundado por São Bruno, que está lá na França, fundado no século XI, nunca mudou as normas, e os monges, praticamente, eles conversam no recreio do Natal e da Páscoa. É totalmente imersos no silêncio, na oração, no trabalho silencioso. O silêncio, ele nos cura, mas nós estamos vivendo um momento de uma ditadura do barulho tão grande que, se você prestar atenção na missa, nossas missas são barulhentas. Aquela ação de graça silenciosa depois da comunhão praticamente não existe. Se o Uhum. Ministério de Música se abstém de tocar depois do canto de comunhão, parece que as pessoas ficam procurando, querendo que cante, porque não querem fazer silêncio. O sacerdote, quando prega na homilia, ele deve fazer 2 minutos de silêncio ali depois da homilia, para que todos possam trazer para dentro o evangelho escutado e explicado. Mas nós não fazemos. Nós cantamos toda a missa. Não há necessidade de cantar toda a missa. Não há necessidade de canto, de ação de graças. Pode-se cantar, mas um canto suave, um canto que realmente ajuda a alma a ter comunhão com Deus.
Então, a nossa própria liturgia já não nos ensina mais a grandeza do silêncio. Nós, até o oremos, quando o padre fala oremos, ele tem que dar um espaço de silêncio para que os fiéis possam ali colocar as suas intenções. Uhum. Se é o oremos depois da comunhão, aqueles agradecimentos que a alma faz a Deus por ter recebido a palavra, o pão da palavra e o pão da Eucaristia. Essa ditadura do barulho, ela é estranha. As famílias católicas precisam trabalhar o silêncio na família. É a música alta, é a televisão alta. São situações que vão quebrando os caminhos por onde o Espírito Santo irriga a nossa alma com seus dons, com seus carismas, com suas moções. É impossível você ter uma vida mística imerso no barulho. Então, eu creio que nós precisamos tomar consciência da importância do silêncio como caminho também de maturidade espiritual. Sim. Então, tem essas ações todas que nós temos que tomar consciência, né, e realizá-las, né? Mas também tem o efeito da graça. Eu queria ouvir do Adair, assim, a importância nesse cenário aí, nessa busca de maturidade, dos sacramentos, né? Onde que os sacramentos entram, né, nesse ponto para a gente consiga realmente crescer, principalmente com a ajuda da graça, né? Eu fiz minha primeira comunhão com 7 anos e meio na roça. Eu cresci muito, então minha mãe perguntou ao padre, como que esse menino vai fazer primeira comunhão aqui na roça? Então o padre, na outra missa, a missa era sempre de 3 em 3 meses, na capela, ele trouxe o catecismo de São Pio X e entregou para minha mãe. E disse, ensina o catecismo para o menino, quando ele souber, eu faço a primeira comunhão dele. Eu fui batizado no rito antigo e fiz minha primeira comunhão em 1967, ainda na missa antiga. Então, o catecismo de São Pio X, ele é feito em perguntas e respostas. Tanto que o conteúdo da teologia que eu fiz no seminário, eu já sabia esse conteúdo pelo catecismo. O que são os sacramentos? O Catecismo de São Pio X é a resposta que minha mãe me ensinou há 50 e tantos anos atrás, é a seguinte: os sacramentos são sinais sensíveis da graça de Deus em nós. Sinais sensíveis porque nós recebemos os sacramentos através de sinais. A comunhão vem no pão, no vinho, o batismo na água, a absolvição, a confissão dos pecados com a matéria da confissão e absolvição. Então, através desses gestos, desses sinais, a graça de Deus age em nós. Eu não posso pensar que a minha fé é um ato meramente meu, da minha vontade. Não. Eu abro o coração, eu abro a minha vontade a Deus e a graça de Deus me complementa. Ninguém pode dizer que tudo na igreja é obra humana. A igreja, ela é composta por nós batizados, que entramos no seu mistério, nós não somos praticamente a igreja, nós somos filhos da igreja. Uhum. E tudo que nós realizamos de frutuoso espiritualmente falando, é porque tem a combinação, a ajuda da graça divina, que é a ação misteriosa do Espírito Santo no coração das pessoas. A comunhão, ela é uma ação do Espírito de Deus, do ressuscitado em nós, através dos sacramentos. Quantos trabalhos na nossa igreja que não vão adiante e morrem porque empregaram uma metodologia de trabalho, uma vontade humana, sem a graça de Deus não vinga. Quantas pastorais, se você olhar na sua paróquia, que começaram e já morreram, porque elas começaram pela vontade humana, sem oração, sem a colaboração da graça. Não funciona. Um sacerdote que confia na sua inteligência, nos seus métodos, na sua capacidade intelectual para conduzir o povo de Deus,
e escamoteia a ação invisível da graça, não vai adiante. Um casal que pensa que o casamento ele vai adiante por causa da força de vontade de um e do outro, também não prospera, porque o matrimônio é um sacramento que Cristo dá aos noivos, ao casal, mas eles não podem descartar a ação da graça de Deus para fortalecer cotidianamente os seus vínculos interiores de compromisso feitos no altar de Deus. Portanto, a nossa maturidade espiritual, ela só pode existir com a colaboração da graça de Deus. Não adianta nada eu aprender a rezar, etc., mas se eu não rezo contando com a graça de Deus, vai chegar um momento que a minha oração não vale nada. Eu preciso colaborar com a graça de Deus. Deus nos fez inteligentes, a inteligência que tem uma vontade que a dirige para o bem ou para o mal, e uma vontade, aliás, uma vontade que dirige a inteligência para o bem e para o mal dentro de um processo de liberdade. O cristão sabe, a minha inteligência foi dada por Deus. A força interior que eu tenho da minha vontade precisa ser guiada, iluminada pela graça de Deus, senão eu vou descambar para as coisas erradas. E a minha liberdade, ela precisa andar nos trilhos das virtudes, fé, da esperança, da caridade, das demais virtudes que a igreja nos ensina. Esse é o caminho de maturidade. Deixar que a graça de Deus nos conduza, nos ensine, nos ajude, e isso depende de uma sensibilidade espiritual que você vai aprendendo a construir no seu relacionamento esponsal com nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai aprendendo isso, você vai deixando-se conduzir pela graça e a sua vida passa a ser realmente o resultado desta união sua com Cristo, dessa amizade sua com Jesus, e dela advém toda a sua maneira de ser, seu testemunho e a sua existência. Maravilha. Um dia nós estávamos num cursilho com um padre do exterior, se não me engano, acho que era mexicano. Ele disse que uma coisa que ele chamou a atenção dele no Brasil, nas primeiras missas que ele fez aqui, é que chegou na hora da comunhão, todos foram comungar. Ele ficou pensando assim, mas será que todos estão preparados, né? Ele achou estranho aquilo. Eu queria ouvir um pouquinho o senhor sobre nesse cenário, para a gente buscar a maturidade, né? Da questão de entender o sacramento, nesse caso, que é o que ele estava questionando, né? Se estavam efetivamente entendendo, mas da confissão, a importância da confissão, né? Para a gente conseguir fazer essa caminhada. A confissão, ela é um dos sacramentos de cura, juntamente com a unção dos enfermos. O catecismo da igreja chama de sacramento de cura. Todos nós nascemos no pecado. O batismo perdoou o nosso pecado, o pecado original com o qual nós nascemos, que é o pecado de Adão e Eva, que essa desobediência de Adão e Eva, ela passou à humanidade toda. Você nasce com esse pecado. O batismo extirpa este pecado, mas o batismo não nos dá a santidade. O batismo não anula a nossa liberdade, a nossa vontade e a nossa inteligência. Ele não faz uma modificação aí. Portanto, a concupiscência, essa inclinação que nós temos para as coisas carnais, mundanas e pecaminosas, elas já acompanham a criança e nos acompanharão até a morte. Daí que nós precisamos da maturidade cristã, que é esse itinerário, esse caminho de amadurecimento que você vai aprendendo e vai impondo a sua vida através da penitência, através do jejum, através da oração, através da resignação, através das renúncias, para fazer com que a concupiscência, a inclinação para o caminho errado, não domine a sua vida. Os sacramentos entram aqui.
como esse óleo esse combustível espiritual que nós vamos recebendo no processo do nosso crescimento. E a Eucaristia também, ela é um sacramento de cura, porque ela perdoa pecados. Ela perdoa os nossos pecados veniais. E ela alimenta a fortaleza espiritual de todos nós para que a gente possa resistir às tentações de cair no mal. Por isso, é fundamental para o católico esta fome pelos sacramentos. Os diáconos permanentes, eles têm a graça de receber todos os sacramentos, os 7 sacramentos. Nós, celibatários, já não recebemos porque não casamos. E os sacramentos, eles são esses sinais da graça de Deus que vai nos ajudando na maturidade. A confissão, por exemplo, é fundamental porque ela é pedagógica. Então, eu vou confessando sempre que tenho alguns pecados, mesmo que não sejam mortais, mas eu me aproximo do sacerdote para receber a graça do perdão, com arrependimento profundo, com o coração tresmalhado pelo arrependimento. Então, a confissão vai me calçando, me fortalecendo para não cair no pecado grave. O catecismo da igreja, os mandamentos da igreja, diz que a gente deve confessar pelo menos uma vez ao ano, e a comunhão também, pelo menos uma vez ao ano, por ocasião da Páscoa. Tem muita gente que comunga uma vez, 2 depois da confissão e para. Só o ano que vem, quando confessar de novo na quaresma, vai fazê-lo. Eu penso que a comunhão diária, ela tem sido muito alimentada pelos fiéis, fundamentado na tradição dos santos e dos ensinamentos de Deus. Então, a gente precisa deste alimento espiritual. Se eu preciso da água e da comida material para manter o meu corpo cotidianamente, da mesma forma eu preciso dos alimentos espirituais, oração, meditação, sacramentos, cotidianamente, para que a minha alma se mantenha de pé. Portanto, os sacramentos são fundamentais na vida dos católicos e nós somos agradecidos a Deus por sermos católicos, porque somente a Igreja Católica tem os sacramentos. As igrejas protestantes, mal e mal, têm o batismo conforme a estirpe da igreja, né? Então, esse é um caminho que todos nós devemos seguir, o caminho de abraçar sempre os sacramentos. Maravilha. Um outro ponto assim que é essencial e que às vezes as pessoas têm dificuldade, que é realmente acessar a palavra de Deus. O senhor citou a Bíblia, né? Agora estamos no mês que estamos agora, também a gente tem em casa, mas não basta ter a Bíblia em casa, né? Na verdade, tem que acessá-la, tem que fazer as leituras, meditar a palavra de Deus. Qual é o caminho que o senhor entende que é o melhor para conseguir essa maior um crescimento através da palavra de Deus, da leitura? Como é que normalmente o senhor, para alguém de novo, né, que de repente está buscando esse caminho de crescer na maturidade, qual é a melhor forma de acessar a palavra de Deus, uma oração da manhã? O que o senhor recomenda normalmente para quem estiver nos assistindo ou ouvindo aqui, né, e que de repente não acessa tanto, mas gostaria de ter mais acesso e do que Deus diz realmente tirar algo para si? A Sagrada Escritura, ela é, na verdade, uma biblioteca, né? Eu tenho aqui a Bíblia do Peregrino, que é uma Bíblia que eu uso mais para estudo. Para pregação, eu uso a Ave Maria. Para o estudo, a Bíblia do Peregrino, que a metade dela praticamente são notas de rodapé, e também a Bíblia de Jerusalém. Tem pessoas que, eu vou começar a ler a Bíblia do começo ao fim. Você pode fazer isso, mas eu acho que não é tão producente. A gente precisa fazer da Bíblia o nosso livro de oração. Uma pessoa me perguntava outro dia, qual o melhor livro de oração que o senhor recomenda para a gente comprar? Foi a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada tem os sacramentos e você pode seguir por ali. Eu acho que um dos métodos bons para a gente adentrar-se à Sagrada Escritura é seguir a liturgia do dia, as leituras do dia, o evangelho do dia, que você pode
encontrar, inclusive, reflexões que ajudam a você se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Há também cursos, tem muitos sites católicos de confiança que estudam a Bíblia. Não adianta uma pessoa muito leiga querer ler o Apocalipse de São João sem uma introdução, sem alguém para ensinar o significado do livro. Você acaba perdendo tempo lendo um livro tão maravilhoso, tão profundo, sem compreender muito. Então é preciso, as paróquias nossas, elas são muito pobres no sentido de favorecer cursos bíblicos. Eu penso que agora parece que setembro foi aconselhado a carta do apóstolo Paulo aos Efésios como livro para a gente meditar durante este mês. São 6 capítulos que ajudam muito a nossa espiritualidade. A Sagrada Escritura ela precisa ser entendida como um marco importante na vida de todos os católicos, de todos os cristãos. Mas eu preciso ter o mínimo de conhecimento intelectual, de formação acerca da palavra de Deus. Por que eu digo que a Bíblia é uma biblioteca? Porque são 72 livros. Tem livros na Bíblia que têm distância de milhares de anos, de um para o outro. Então, são contextos bem diferentes, mas o conteúdo é fantástico. E se você quer indicação de uma obra para a leitura dos evangelhos, eu recomendo os livros concernentes do Papa Bento XVI, Jesus de Nazaré. O Papa faz uma exegese. A exegese é um estudo da Bíblia. Só que o Papa faz uma exegese diferente na linha dos padres da igreja, de Santo Agostinho, de São Jerônimo e outros, que eles não querem dizer o que a Bíblia é. Essa é a catequese verdadeira. É aquela em que o exegeta tenta descobrir o que a Bíblia quer falar. O que a Bíblia fala. Não sou eu que vou dizer, não, esse livro é assim, 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 assado. Não. Esse livro, a Sagrada Escritura, diz isto para mim. O Evangelho da infância de Jesus, que o Papa Bento XVI comentou, é maravilhoso. Aliás, eu tenho aqui todos os livros, são 4 volumes, que o Papa Bento escreveu, Jesus de Nazaré. É uma excelente coleção para você compreender os evangelhos. E assim você pode ler Santo Agostinho. Quais são os comentários de Santo Agostinho sobre os salmos, sobre os evangelhos? É maravilhoso. O Papa Bento vai nessa linha. Você pega São João Crisóstomos, que comenta também a Sagrada Escritura, e tantos outros padres da igreja que nos ajudam a entender o que a Sagrada Escritura quer dizer para o meu crescimento, para a minha maturidade cristã. É assim que a gente deve ler a Bíblia. Mas eu aconselho quem desejar, faz esse itinerário de leitura do Evangelho do dia. Nós temos um aplicativo chamado iLiturgia. O aplicativo iLiturgia, I minúsculo, L maiúsculo, iLiturgia, ele é da CNBB e ele está disponível, você pode baixar, acho que é uns R$ 30 para a vida toda. Eu estou aqui, eu abri o meu aqui, iLiturgia. Então, ele tem tem todas as leituras da liturgia diária, tem a liturgia das horas, a hora da madrugada, a hora da manhã, a hora das 9, do meio-dia, das 15, das 18 e da noite, as completas.
Então faz muito bem esse aplicativo. Além disso, ele traz aos domingos comentários sobre a missa, sobre a leitura, feita geralmente pelo Dom Henrique Soares, já falecido. Sim. E traz uma série de orações, de cantos, a Via Sacra muito bonita, o rosário muito bonito, muito bem preparado, que é uma riqueza que você pode ter para acompanhar. Você está andando no ônibus, você abre o aplicativo, a liturgia do dia. Você vai lá, além da liturgia, você tem os oremos da missa, que são riquíssimos. Esses oremos, tanto o inicial como aquele depois, na hora do ofertório, e aquele depois da missa. São maravilhosos. Tem todos os prefácios da missa, os 40 e tantos prefácios, tem as orações eucarísticas, tudo nesse aplicativo. Ele é um aplicativo bem completo e ele está sempre sendo aprimorado. É o meu amigo José Luna, que é o responsável por esse aplicativo. Ele fez o aplicativo, depois fez essa parceria com a CNBB, e é um aplicativo maravilhoso, que a gente abre em qualquer lugar, sem internet. Você baixou o aplicativo, está tudo ali. Então, são esses caminhos que você pode fazer de ir lendo a Sagrada Escritura. Eu não tenho essa preocupação de ensinar as pessoas a ler a Bíblia do começo ao fim. Outro dia mesmo um evangélico me dizia, eu li a Bíblia 8 vezes, mas não sabe nada da Bíblia. Você não deve ler a Bíblia, você deve orar com a Bíblia. Aí que entra a chamada Lexo Divina, que vocês podem estudar e aprimorar para saber como faz a Lexo Divina. Aí vou lá para minha chácara, vou ter uma manhã de retiro, de silêncio, uma músicazinha gregoriana, e eu quero fazer uma Lexo Divina, do filho pródigo, ou da cura do cego Bartimeu, ou da samaritana. Então você vai ler o texto, lê 4 vezes. Lê a primeira vez, depois lê uma segunda vez, já assim mais orando, lê uma terceira vez com mais profundidade, tentando descobrir o que o texto fala na sua vida, e a quarta vez você já lê contemplando, como se você tivesse ali naquela cena da Bíblia. Isso é um método desenvolvido pelos monges que nos ajudam a fazer a leitura orante da Sagrada Escritura. Você lê a Bíblia orando, e isso engrandece enormemente o nosso coração e nos ajuda na maturidade cristã. Muito bom, muito obrigado. Odair, a gente já está chegando próximo do final, eu queria ainda tratar alguns temas, mas eu sei que o senhor vai participar de um evento muito grande que nós vamos ter em São Paulo, no estádio do Morumbi, no dia 10 de setembro, próximo agora, que é o evento Desperta Brasil. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né, sobre o que vai ser a sua participação lá e sobre essa questão da nossa igreja ser uma igreja viva. Se pudesse falar um pouquinho conosco sobre isso. Dia 10, nós teremos esse Desperta Brasil, que o Frei Gilson, grande amigo, juntamente com outras pessoas, teve essa sensibilidade de sentir que o nosso Deus está pedindo isso. Manifestações da igreja, manifestações orantes, manifestações de poder, de oração, de força. Então, eu terei uma participação lá na parte da manhã, eu vou falar de 2 Timóteo 4:3. Virá o tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Achei muito pertinente esse versículo bíblico que foi sugerido para a minha meditação. Eu já estou fazendo uma oração com ele para sentir o que Deus quer que a gente fale ali naqueles 15 minutos, e são muitas pessoas que vão dar mensagens, e eu creio que será um evento que vai retomar um pouco essa autoestima católica do povo que reza, do povo que gosta de rezar na igreja. Porque tem um lado aí da igreja aí que mais secularizado, que é uma igreja mais pelagiana, mais nos métodos humanos, e
Infelizmente, isso não leva muito adiante a fé das pessoas. Nós queremos uma igreja em ação, uma igreja que evangeliza, uma igreja que ama, uma igreja que adora o Santíssimo Sacramento, que ama o sacramento, que ama a palavra de Deus, que ama Nossa Senhora, uma igreja viva. Nós não queremos uma igreja morta. E os tempos são dificílimos. Uhum. Nunca se viu uma crise tão grande na igreja como agora. Nós precisamos realmente combater todo esse espírito de apostasia que está entrando na igreja, que o próprio catecismo fala disso, com oração pessoal e também esses momentos de oração juntos. A igreja junto, os filhos e filhas de Deus, de mãos dadas, celebrando os louvores de Deus com grande entusiasmo, com grande efusão. Então, eu quero terminar esse momento com vocês aqui, agradecido enormemente por essa oportunidade. Se numa outra ocasião vocês quiserem me chamar, a gente volta, né? Com esse final do capítulo 6 do livro aos Efésios, de Paulo aos Efésios, uma carta. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na sua força poderosa. Vesti a armadura de Deus, para poderdes resistir aos estratagemas do diabo, esses planos diabólicos. Pois não lutais contra seres de carne e osso, mas contra as autoridades, contra as potestades, contra os soberanos destas trevas, contra espíritos malignos do ar. Portanto, tomai as armas de Deus para poderdes resistir nos dias maus e sair firmes de todo o combate. Nós estamos vivendo esse tempo de combate. É o combate dentro da família, é o combate dentro da cultura. Eu teria muita coisa para falar aqui sobre a secularização, sobre esse momento do mundo, esse momento da expulsão de Deus da cultura, da sociedade, da economia, da política, mas isso fica para outra oportunidade porque demanda tempo. Uhum. Nós precisamos combater com a espada da fé, com a espada dos sacramentos, com o nosso testemunho de fé. Eu agradeço imensamente essa oportunidade. Posso fazer propaganda aqui do meu canal? Claro, claro. Então, se alguém quer me acompanhar, eu tenho um canal no YouTube, Dom Adair José Guimarães, onde meia-noite é postado o programa Oração da Manhã, 15 minutos, e às 21 horas é postado a Oração da Noite das Completas, que é o do liturgia que está no breviário. Essa imagem que está atrás é atrapalha. O breviário são 4 volumes, e esses 4 volumes estão no aplicativo e liturgia. E demais são sempre transmitidos missas, eventos que a gente participa, alguma palestra, alguma coisa assim. Então, é um canal que surgiu a partir da pandemia. Eu não tinha traquejo com essas coisas, mas acabou que a pandemia nos levou, que eu acho que vocês também surgiu aqui o trabalho de vocês em razão da pandemia, né? Uhum. Exatamente, é. Mas foi isso. Durante a pandemia, a gente acabou buscando outros meios, né, de conseguir contatar o pessoal, né, e aí foi justamente começamos com lives, né, e acabou, agora estamos há 4 anos aí com o podcast. Mas, Odair, assim, é muito importante, assim, nos dá muita esperança, né, ter pastores como o senhor, assim, que consigam, nesse momento tão difícil, né, que a gente chamava de perseguição da igreja, que às vezes era algo que a gente via tão longe, né, hoje chegando tão próximo das nossas famílias, até do dia a dia da igreja. Então, eu acho que buscar nossa maturidade cristã pode ser um meio, né, para que consigamos realmente mostrar que estamos uma igreja viva, né, e que temos como enfrentar esse momento difícil que estamos vivendo aí. Né? E fica o Nós hoje convite já, temos, quem nós sabe, no temos próximo duas, encontro. Né? nós temos duas frentes de perseguição à igreja. A externa, que é todo mundo da cultura, o marxismo, as ideologias, o relativismo, e também internamente na igreja, nós temos aqueles que perseguem a igreja a partir de dentro,
que se deixam levar pelas ideologias, pelas moções do mundo e querem aplicar isso dentro da igreja, esfriando a igreja. É coisas horrorosas que a gente escuta aí de pessoas de dentro da igreja perseguindo até a Eucaristia, desvalorizando o ministério sacerdotal, adoração e etc. Então, nós precisamos ter força. O Papa Bento, em 1970, já tinha dado sinalizações, como bispo ainda, que a igreja caminharia para um tempo difícil em que ela ficaria pequena. E nós estamos caminhando para isso. Nós vamos ficar poucos, mas é um pouco substancioso. E daqui 100, 120 anos, sei lá, ou mais, a gente vai ser a luz para o mundo que vai se apodrecer dentro desse paganismo da nova ordem mundial, que é assustador, que nós estamos vivendo no mundo todo. Mas a Igreja de Cristo, que a palavra de Jesus é verdadeira, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós precisamos ser unidos, investir alto na nossa família, na formação dos nossos filhos, preveni-los contra o materialismo, o ateísmo das universidades e das escolas, ideologia de gênero e tudo mais, porque são pautas terrivelmente prolatadas por esse sistema corrupto, imundo, ideológico que nós estamos vivendo. Mas nós vamos vencer e aqueles que perseverar até o fim serão salvos. Amém. Bom, Odair, foi uma honra muito grande a sua presença, né? Eu lhe agradeço muito. Fica já, desde já o convite, né? Se pudermos contar com o senhor num outro momento, né, para tratar de outros temas. Realmente foi um episódio, um encontro excelente que tivemos, assim, foi uma bênção tê-lo aqui, o senhor conosco. Eu vou fazer alguns avisos finais agora, e só no finalzinho, se o senhor pudesse nos dar uma bênção, eu agradeceria. Né? Mas fica aqui o nosso agradecimento. Então, para você que está nos assistindo no YouTube, agradeço muito a sua participação. Não esqueça de curtir, mas também se inscrever no nosso canal para receber nossos conteúdos. E para todos os demais que estão nos ouvindo no podcast Café com Fé, tanto no Brasil quanto no exterior, né? Inclusive, Dom Odair, a nossa audiência aqui do podcast, 82% é no Brasil, 11% nos Estados Unidos e o restante em outros países. Então, a sua palavra que nós estamos levando para várias pessoas, agradeço a cada um que participe e fica esse convite para todos ali assinarem o podcast Café com Fé e receber nossos conteúdos. E também, novo aviso para baixarem a nova versão do aplicativo de meditação católica Seed Time, que lá com certeza vai ser mais um instrumento, além de todos que o Dom Odair já nos falou, para ajudar a criar o hábito de oração diária e que você consiga realmente também crescer na sua maturidade cristã, né, e enfrentar esse momento que nós estamos aí. Então, fica o convite para todos, né, para que continuem nos acompanhando. Então, Dom Odair, eu gostaria muito, agora, para nos despedirmos, novamente agradecê-lo, né, e se eu pudesse nos dar uma bênção, seria uma honra. Agradecido a Deus pelo trabalho de vocês e por você, amigo, irmão, irmã, internauta que de diversos lugares acompanha esse conteúdo. Vamos valorizar esse Instituto Católico de Liderança tão importante e aurir desse areópago aqui os grandes ensinamentos para o melhoramento da nossa fé e maturidade cristã. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te pedir neste momento para abençoar cada pessoa que está nos acompanhando neste canal. Santifique, Senhor, cada um e suas famílias, seus trabalhos, e que venha sobre todos, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe da Igreja, de São José, São Padre Pio e São Miguel Arcanjo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muitíssimo obrigado a todos. Obrigado, Dom Odair. Até a próxima e fiquem com Deus. Amém.